Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete. E no vídeo de hoje é a pergunta que eu mais recebo em todas as minhas redes sociais. César, quero montar o meu estúdio em casa, por onde eu começo, o que eu compro e o que eu faço? É disso que eu vou falar hoje aqui no Claquete. Pois é, gente, uma das perguntas que mais me fizeram e eu nunca fiz um vídeo sobre isso. Acabo respondendo ali no meu direct, acabo respondendo para cada uma das pessoas e nunca fiz um vídeo específico sobre esse tema. Lembrando que se você se interessa por esse universo audiovisual, se empolga ou é de outra área e quer transformar o seu conteúdo que você vende no seu dia a dia de uma forma muito mais legal para chegar até o seu cliente, você pode fazer um vídeo muito mais profissional acessando produçãodevideo.com.br. Lá você vai encontrar um curso que vai te qualificar com todas as técnicas para você produzir um conteúdo melhor e passar a sua informação de uma forma melhor. Afinal, produção de vídeo não é simplesmente você produzir um vídeo para impressionar, mostrando a sua empresa ou coisa do gênero. Muitas vezes você consegue transmitir uma mensagem de uma forma muito melhor do que você ficar falando ali de forma prolixa por mais de 10 minutos, tá bom? Então aproveita, dá uma entradinha lá, produçãodevideo.com.br, que você vai ter um conteúdo bem legal nas suas mãos. Bom, então vamos ao tema do vídeo de hoje, que é falar um pouquinho sobre como produzir o seu estúdio em casa, ou enfim, se você quer ter um ambiente na sua casa. A gente aproveitando esse período, né, que a gente está de quarentena, tô gravando aqui da sala da minha casa, e como é que a gente faz isso ficar de uma forma mais profissional? E a gente tem 3 pilares que a gente tem que pensar que são fundamentais em qualquer que seja a sua produção. Uma câmera, iluminação e cenário. Esses 3 pilares são fundamentais para qualquer tipo de produção. Se um desses pilares peca, com certeza você vai ficar bem chateado porque o resultado não vai ser aquele que você espera, né? E muita gente me pergunta assim, César, a coisa que eu mais me preocupo é com a câmera, porque eu quero esse fundinho borrado aqui, eu quero esse aspecto um pouco mais profissional no vídeo, porque as pessoas veem isso como um aspecto profissional, mas elas se esquecem de outros pilares que são fundamentais, além da câmera, iluminação e lá atrás o cenário. Um bom áudio é fundamental para a sua produção, uma boa correção de cor é fundamental para uma ótima produção, então tudo isso acaba sendo importante e que se você vai tirando da sua produção, vai pecando ao longo do caminho. Depois a gente vai fazer uma brincadeirinha só para vocês verem como é que esse vídeo seria sem esses pontos, como que ele ficaria sem graça, e aí vocês vão entender bem na prática. Mas eu vou deixar isso para o final, afinal vou falar de cada um dos pilares aqui de forma bem organizadinha, tá? Vamos falar um pouquinho da câmera para começar. Uma coisa muito importante, tem muita gente que fala assim, eu tenho um quarto, e eu quero gravar nesse quarto, e eu tenho, sei lá, 2 metros por 3. Então eu tenho 6 metros quadrados e eu vou gravar nesse quarto. E o cara quer aquele fundinho borrado, ele quer ter aquele lado mais cinematográfico. Então, amigo, a primeira coisa que você tem que investir é em uma boa lente, que você tenha a possibilidade de uma abertura maior, ou seja, quando eu falo abertura, eu estou referenciando o quanto que tem de abertura de iluminação para entrar luz natural nessa lente. Então eu vou dar um exemplo, uma lente de kit, que normalmente as pessoas quando compram uma T3i, uma T5i e assim por diante, recebem aquela lente de kit, é uma 1855 3.5. Esse 3.5 referencia a abertura de iluminação que ela tem, que é uma abertura mais fechadinha. Ao contrário que, por exemplo, uma lente 2.8, 2.0, uma lente 1.8 entra muito mais luz. Para vocês terem uma noção, eu estou gravando aqui com uma lente que se chama 2470 2.8, que é uma série L da Canon. Então assim, o que acontece? Ela vai de 24mm até 70mm, ou seja, ela dá zoom, não é uma lente fixa, com uma milimetragem fixa, ela consegue dar zoom, e ela tem uma abertura fixa de 2.8, então eu posso abrir, fechar, que ela vai se manter em 2.8. Já no caso de uma lente de kit, por exemplo, ela pode ser 3.5, 6.5, 6.3, e ela tem o que acontece? Conforme você vai fechando o zoom, ela vai ficando ainda com a sua abertura de iluminação mais fechadinha ainda. Então ela vai a 6.3, por exemplo, quando ela está com zoom. O que faz com que entra menos luz. E esse efeito que dá de desfoque é quando você tem uma lente com uma abertura maior, que você consegue pontuar bem aonde você quer focar e o fundo ele passa a não ser o plano em evidência e ele passa a ficar desfocado. Então se você quer esse fundinho borrado, a primeira coisa que você tem que pensar é nesse conjunto, câmera mais lente, mas principalmente lente. Aí você fala assim, tá César, mas essa lente que eu estou usando é uma lente relativamente cara, ela custa uma média de R$ 7.500 a R$ 9.000, é uma lente bem cara, porque é da série L da Canon, é uma das melhores lentes que tem da linha Canon. Você tem a série L que ela tangencia as melhores ali, a linha top da Canon é a série L. Não tenho grana para investir nisso, mas eu queria algo parecido com isso, não queria essa imagem chapada. Não tem problema, tem algumas diquinhas que a gente dá que você consegue atingir esse objetivo de uma forma muito mais direta. Olha só,
pensa na seguinte, se você não tem uma lente tão boa, tem uma coisa que eu te pergunto você tem um espaço? Porque se você consegue levar a sua câmera um pouco mais longe, fechar um pouco desse zoom, você consegue manter o mesmo plano que você teria se estivesse pertinho, aqui com a câmera pertinho. E aí quando você foca, você consegue borrar um pouco o fundo, mesmo com uma lente que não tem uma abertura tão grande. Essa, no caso, eu consigo com pouco espaço já borrar o fundo. Então eu tô mais ou menos aqui a uns 2 metros da câmera, né? Mas eu tô com uma milimetragem agora, deve estar em torno de 60 milímetros mais ou menos, que ela tá um pouco fechada no zoom. Mas se eu aproximar ela aqui e abrir até 24, da mesma forma eu vou ter o fundo desfocado como eu tenho aqui. Por quê? Porque ela é lente fixa 2.8. Já no caso de uma 1855, se você ficar muito próximo, o fundo e você vai ser uma coisa só, então você vai ter os detalhes tanto lá do fundo quanto de você na mesma posição focal. Então é muito importante você pensar que essa relação distância focal que você aprendeu lá atrás nas aulas de física, ela é importantíssima quando a gente está falando de você conseguir desfocar esse fundo. Então uma boa lente é fundamental para você conseguir isso. Porém você pode usar essas táticas de também levar a câmera e o tripé um pouco mais para trás para evitar esse tipo de imagem mais chapada e mais dura. Tá? Aí você fala assim, tá César, mas eu não tenho espaço, moro no apartamento, tenho 3 metros de profundidade e é isso. E não quero gastar 9 mil reais, 7 mil reais numa lente. Como que eu posso fazer isso? Tem uma terceira opção que seria um meio termo. Você tem hoje em dia no mercado lentes 1.8, 50mm fixa, que são lentes mais baratas. Eu vou dar um exemplo. Na Canon você vai ter uma faixa de 400 a 600 reais. Agora o dólar está sofrendo muita mudança, então pode ser que quando você veja esse vídeo vá ter uma diferença. Então de 400 a 600 reais você consegue comprar uma lente 1.8 50mm. A 50mm ela é uma lente que vai ser um pouco mais fechada do que uma lente aberta, obviamente, porém ela é 1.8, ela tem uma entrada de luz muito grande, então você consegue facilmente desfocar esse fundo. E é uma lente mais acessível. Então se você quer pensar no meio termo, pode ser a finalidade. Agora, se você quer uma câmera com uma abertura muito grande, mostrando todo o seu cenário e ainda assim o fundo borrado, aí você vai ter que tirar o escorpião do bolso e investir, porque você vai querer uma lente com uma milimetragem maior e com uma abertura maior. Eu vou dar um exemplo. Essa lente, em 24mm, ela já é 2.8. A Canon tem dessa mesma série R uma lente que chama 16-35mm, que já em 16 ela é 2.8 também. Então assim, se você tem lentes que dão essa possibilidade a você, 16mm já 2.8, pô, você está falando de uma abertura bem grande já com um desfoque legal nesse fundo. Ou até mesmo tem algumas lentes fixas, 14mm da Sigma, por exemplo, já 2.8. Então assim, existem N lentes que você vai poder trabalhar. Mas quando você fala em essa questão de desfocar o fundo para trazer esse ar mais profissional, você tem que pensar nesses 3 pilares. Ou a lente que você está utilizando, ou a distância focal que você vai estar fazendo, ou investir em uma lente 50mm que seria o mais, vamos pensar assim, mais tangível na questão de valores e também de você usar o espaço que você tem. Bom, gente, vamos para o nosso segundo pilar, que é falar um pouquinho sobre iluminação. E é fundamental quando se fala de fazer bons vídeos. Estou usando 2 bastões da Yangnu. Esses bastões eles têm a capacidade de serem RGB, eles podem ser coloridos ou também utilizar ali a iluminação de luz fria ou luz quente. Tá? E aí o que a gente chama de quente seria o 3200 Kelvin e o fria 5600, tá? E ele pode miscigenar, então eu jogo mais ou menos 80% de 5600 e 80% de 3200 para essa configuração aqui, ó, que está na minha frente. E aí eu vou ter um bafinho aqui de preenchimento na minha frente. Normalmente eu preencho com uma segunda luz colorida aqui na minha direita. Nesse caso hoje eu estou usando um amarelo, um laranjinha, que deve estar próximo dos 2500 Kelvin aqui. Se eu aproximo aqui, ó, você começa a ver que esse recorte fica mais forte. Se você for ver nos vídeos da Casa de Papel, que eu fiz um tempo atrás, eu fiz com uma luz vermelha, que fica até mais impactante aqui, mas que tinha a ver com a série, né? Então eu sempre parto desse princípio. Eu tenho uma luz principal e eu tenho uma luz de preenchimento. Na teoria as duas estão se completando, mas aqui eu ponho uma potência um pouquinho menor e aqui eu ponho uma potência maior, para fazer com que o meu rosto esteja preenchido, porém seja preenchido nessa lateral aqui por uma outra cor, tá? E no caso aqui eu estou usando o laranja, uma cor mais quente. Lá atrás, naquele LEDzinho que você pode ver lá na TV, eu também costumo trabalhar ele de acordo com a tonalidade do vídeo que eu estou fazendo. Se eu faço uma iluminação mais azulada, eu mudo ele lá atrás também. Que é o segundo pilar que a gente vai falar de cenário. Mas falando aqui de iluminação, eu tenho duas
iluminações que vão estar me gerando esse preenchimento, tá? Aí você fala assim, tá, César, mas eu quero fazer em casa, o que eu posso fazer? Eu vou investir em uma softbox, que eu vejo na internet aí numa faixa de R$ 300 até R$ 700 nesse kit de softbox, o que eu posso fazer? A gente tem N possibilidades, bastões de LED é uma possibilidade, LEDs normais sanganzinhos são outra possibilidade. Você pode também utilizar até o softbox com aquelas lâmpadas fluorescentes dentro. Só que pensa só numa seguinte coisa, você quer uma luz um pouco mais difusa, você quer aquela luz suave, você não quer uma luz muito dura. Então o que você vai utilizar para que isso fique difuso vai ser fundamental. Então, um softbox vai deixar isso difuso. Não adianta você pegar uma luz muito dura, um refletor de jardim, por exemplo, que ele tem aquela propriedade de iluminar toda a região e colocar. Ele pode ser mais barato, você pode achar numa casa de construção, de material de construção, por R$ 50. Mas até que ponto isso vai ser bonito no seu vídeo? Aí você pode usar outros elementos. Compra esse cara, mas coloca um difusor na frente ou coloca ele dentro de um softbox para que a luz dele, a potência dele seja amenizada e de forma difusa chegar ao nosso rosto. É muito ruim quando você tem uma luz dura no rosto porque faz recortes muito drásticos, né? Você fica com triângulos no seu rosto, você não tem essa harmonia no rosto. Então, a iluminação é um pilar fundamental e ela tem que ser bem trabalhada. Eu dou a opinião assim de custo-benefício. Esses bastões da Yangnu são sensacionais. Eu uso em gravação, eu uso no meu dia a dia para gravar os meus vídeos e eles são demais, porque assim, você tem todos os recursos de ser RGB, então se quiser fazer uma luz colorida, fazer um lado mais artístico, você tem o quesito uma luz muito forte, se você quiser uma luz fria ou quente de preenchimento. Gente, eu levei para Goiânia, naquele evento que eu até falei aí nos vídeos anteriores, eu levei esses dois caras aqui, coloquei nas extremidades, 100% na fria e 100% na quente, 5600 e 3200. Meu, iluminou ali a frente do auditório todo, a gente fez a gravação numa boa e ainda o melhor, eu controlo ele pelo aplicativo. Então, eu consigo mudar tudo isso pelo aplicativo de uma forma muito mais legal. Então, assim, a facilidade que você tem acaba ajudando muito. E isso daqui custa custa uma média de 650 a 750 reais cada bastão desse. É um valor carinho, mas se você pensar no que ele te traz de funcionalidade, na minha opinião, compensa muito mais do que você gastar 600 reais num kit de softbox, por exemplo. Eu prefiro dobrar esse valor e ter muito mais recurso e não ter que ficar usando gelatina para ter uma iluminação colorida e assim por diante. E fora que o RGB faz todas as composições de cores análogas que você pode usar. Então, por exemplo, não é só o vermelho, o verde e o azul. Você faz roxo, faz laranja, faz todas as cores que você quiser, porque ele mistura esses LEDs e te dá um resultado muito legal. Iluminação é fundamental. Falamos de iluminação em primeiro plano. Agora vamos falar em iluminação no segundo plano. Quando a gente vai para o segundo plano, tem algumas coisas ainda que eu quero mexer nessa composição aqui de cenário. Eu vou investir em mais 2 bastões desses para iluminar lá no fundo de uma forma diferente. Vocês vão perceber nos próximos vídeos. Mais atrás você pode pôr elementos que tenham LED. Então fitas de LED, você pode colocar LEDzinhos assim, por exemplo, uma peça de cenário que tenha um LED. Fica bonito, principalmente nessa composição que o fundinho fica borrado. Vai dar um blur ali, vai dar um flare naqueles LEDs que vão te dar um aspecto mais profissional. Então, o que você puder colocar de iluminação no cenário vai te dar um ganho também muito legal profissional na sua imagem, tá? E agora vamos para o nosso terceiro pilar, que é falar um pouquinho sobre o cenário, a composição que você vai retratar no seu vídeo. E quando a gente fala de cenário, gente, muita gente pergunta assim, pô, vai gravar num quarto, o quarto é parede só branca, né? Branca, 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 e aí? Como que esse vídeo vai ficar bonito? Vai ficar amador, mesmo você põe tudo, põe iluminação em você, põe uma câmera com um fundo borrado, mas peraí, fundo borrado num fundo branco não vai te dar a perspectiva que você quer, então você tem que ter elementos no seu cenário. No meu caso, eu estou gravando aqui na sala de casa, eu opto em colocar uma arte lá atrás com algumas thumbnails do canal e eu falo para vocês de uma forma a mostrar essas thumbnails e usar isso daí como cenário. Já fiz muito tempo em chroma key, já fiz muito tempo lá no meu quarto, lá os vídeos para quem me acompanha aqui há mais tempo sabe como que era. Enfim, mas eu sempre busquei colocar elementos atrás, nunca gravar de uma forma só com uma parede branca. E se eu gravava com fundo branco é porque eu ia colocar elementos na edição posteriormente. Então, essa composição que a gente vive hoje em dia, a linha de produção de vídeo que a gente vive hoje é mais realista, não tão em croma, é um cenário mais bonito e o restante das artes sendo trabalhadas em inserts. Então, assim,
Pensa na composição do seu cenário, em cada elemento. Lá atrás eu penso naquela claquetezinha que fica no canto, eu penso em fazer essas artes, eu penso na cor que tá aquele LED lá da TV lá embaixo que eu instalei com uma fita de LED por trás do rack, que dá a imagem fica muito mais bonita, mas eu já tinha isso no meu rack antes de começar a gravar aqui. Mas enfim, você tem que trabalhar a composição do seu cenário para ele ficar mais bonito. Essas fitas de LED, gente, dão uma graça no vídeo absurda. E são baratas. Você está falando de, às vezes, fitas de LED de 50, 60 reais que você pode incluir no seu cenário e vão te dar um aspecto muito mais bonito. Lógico que esses carinhas aqui, eles vão dar a graça do negócio porque eles estão iluminando quem está falando de uma forma muito melhor. E detalhe, por eles serem verticais, eles iluminam daqui até aqui. Não é aquela coisa focalizada de um Sangan que muitas vezes, mesmo com os bandores abertos, você tem uma luz muito forte, muito dura. Eu gosto muito da distribuição que eles têm e do resultado que eles me trazem. E você pode usar bateria, sabe aquela bateria LP da Sony, de câmeras camcorders da Sony? Você pode colocar aqui e levar ele aí, dura tranquilamente umas 3 horinhas com a carga cheia daquela bateria grande. Então assim, essa composição, câmera, iluminação e cenário é fundamental para que você tenha uma boa composição. Vai no Mercado Livre, dá uma olhadinha em peças de cenário que condiz com o tema do seu vídeo. Se você é um médico, um advogado, pega elementos que traz esse lado do seu tema, coloque ali atrás, arrume, lógico, fundamental, né? Um bom enquadramento para que fique tudo bem distribuído na sua câmera e que a distribuição como um todo de iluminação e de cenário fique bonito. Não adianta nada você ter tudo isso e aí um teto gigante acima da cabeça ou cortando sua testa, enfim. Trabalhe nesse enquadramento. Tá bom, gente? Eu vou colocar agora para vocês algumas das situações que você teria se por acaso a gente tirasse um desses elementos aqui, só para você ter uma noçãozinha na diferença que esse vídeo ficaria de uma forma mais amadora, tá bom? Bom, vamos lá então para vocês verem como que esse cenário fica sem algumas coisinhas, tá? Primeira coisa, eu vou tirar essa luzinha aqui que está me preenchendo amarela. Eu vou desconectar ela aqui, ó. Você começa a ver essa luz aqui de uma forma muito menos preenchida nesse lado direito. Agora eu vou levantar, porque eu vou desligar a que está na minha frente, só para vocês verem como é que ficaria. Agora estou sentado sem nenhuma iluminação de preenchimento, apenas a luz aqui da sala ligada, tá? Agora eu vou pedir licença para vocês, eu vou lá no fundo para desligar a minha TV, essa fitinha de LED que a gente tem atrás. Tá vendo como é que fica sem essa fitinha de LED lá atrás? Já tá uma grande diferença de como a gente estava antes, né? Bom, agora com a TV desligada lá atrás, né? Já dá uma diferença bem absurda do começo do vídeo. E por fim, eu vou fechar um pouquinho a minha lente para dar um aspecto mais chapado de como é que seria. Quando eu falo chapado, é um pouco mais dura, sem aquela profundidade de campo tão grande. A imagem sem esse desfoquezinho no fundo, para vocês verem como tudo fica diferente se a gente não pensa nesses detalhes. Só para vocês terem uma noção, eu coloquei a minha lente fechada em f.8 e o meu ISO eu subi lá para a escala dos 6.400. Você vai ver que aumentou absurdamente a quantidade de ruído nessa área preta, afinal eu subi o ganho digital e também eu estou trabalhando sem nenhuma profundidade de campo, ou seja, a minha abertura está muito fechada, está entrando pouquíssima luz por ela. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado e percebido que é importante você pensar em cada detalhe quando você vai gravar na sua casa ou em qualquer lugar. Não importa que é a sua casa, importa que você pense nesses pilares, que isso sim vai te trazer uma produção de vídeo, um resultado final no seu vídeo muito superior. Bom, lembrando que se você se interessa por essa área e quer se aprofundar, muitas vezes você vê os vídeos aqui e você já tem um conhecimento, mas pensa que a gente fez de uma forma muito mais avançada em produçãodevideo.com.br, o endereço para você acessar e ver lá um pouquinho de como que a gente aborda isso de uma forma mais técnica e pedagógica para você aprender um pouco desse universo que a gente ama tanto, tá bom, gente? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau!